Bom dia a todos. É sempre uma festa aos sábados de manhã, quando nós podemos reunir e estudar o Evangelho de Jesus em base de Evangelho de Jesus. Por quê? Porque não basta nós dizermos que vamos nos reunir para estudar o Evangelho se não buscarmos ter amor em nossos corações, não buscarmos a fraternidade. E por falar em fraternidade, nós neste momento vamos agradecer a nossa irmã Aila Pinheiro, que hoje se encontra em Belo Horizonte e que no sábado passado estava conosco aqui em Campo Grande, na transmissão das palestras do projeto de colaboração para a difusão do Evangelho no Japão. Então, nosso agradecimento à nossa querida irmã Aila, freira católica, com doutorado em Cartas de Paulo e com muito amor para expandir a todos. E também agradecer os grupos espíritas do Japão, que durante todo esse tempo têm estado conosco nesse processo de interação para o aprendizado, porque quando nós lembramos do Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, quando ele diz assim: Espíritas, amai-vos. É o primeiro mandamento. O segundo, espíritas, instruí-vos. Porque se nós tivermos conhecimento, nós vamos saber por que nós vamos amar, nós vamos saber por que é que nós não podemos fazer o mal, nós vamos saber por que precisamos valorizar as virtudes, nós vamos saber, através da instrução que a doutrina espírita nos oferece, o porquê da dor, do sofrimento, a justiça divina. Então nós vamos adentrar a um caminho que nos leva à paz com conhecimento, o equilíbrio mesmo nos momentos mais difíceis, que vai fazer com que a gente possa transitar pela vida conquistando valores e repassando o melhor de nós. Desta forma, nós então damos as boas-vindas a todas as pessoas que estão nesta manhã conosco e as boas-vindas também a todos os nossos ouvintes e, diríamos, telespectadores. Nunca falei essa palavra aqui, mas a gente, quando lembra que o Dr. Marcelo, estando fazendo um avanço nos conhecimentos do câncer na Universidade de Hiroshima, no Japão, ele estava assistindo a nossa reunião pela televisão, então eu acho que sim também. Bom, vamos convidar a querida professora minha do ginásio de português, professora, até hoje ainda não falo muito bem o português, mas não foi culpa da senhora, é minha cabeça mesmo, para fazer a prece de abertura desse encontro. Jesus amado, sejam as nossas primeiras palavras de agradecimento, Senhor, pelas bênçãos que temos recebido. Obrigada, Jesus, mestre de amor infinito, pelo direcionamento que tem dado à nossa presente reencarnação, através do conhecimento da doutrina espírita. Obrigada, protetores amigos, Eurípides Barçanufo e tantas outras entidades de grande relevância espiritual que nos assistem, que nos abençoam, que nos mostram o caminho. A todos nós agradecemos profundamente. Deus de amor infinito, obrigada por esta manhã de sol, de luz, por este ambiente de fraternidade ao qual nós pertencemos, por todos os corações amigos, vibrações amoráveis também àqueles que sofrem, aqueles que passam por provações difíceis, que tenham conforto e paz aos corações desesperados e aflitos. Que a vossa misericórdia infinita abrande esses corações sofredores. E que em vosso nome, Jesus, possamos iniciar os nossos trabalhos de estudos desta manhã com reflexos
de nossas vibrações, através de todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse instante, nos 4 pontos da Terra, norte, sul, leste, oeste. Que todos, Senhor, sejam abençoados pela vossa misericórdia infinita. Graças a Deus. Bom dia. A nossa lição de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é do capítulo 27, Pedi e obtereis, o item 22, maneira de orar. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar-lhe o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas com poucos sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que ligais maquinalmente umas outras, porque disso tendes hábito. É um dever que vos impondes, e como todo dever vos pesa. A prece do cristão, do espírita, de qualquer culto que seja, deve ser feita desde que o espírito retomou o jugo da carne. Deve-se elevar aos pés da majestade divina com humildade, com profundidade, num arrebatamento de gratidão por todos os benefícios concedidos até esse dia. Pela noite que se escoou e durante a qual vos foi permitido, embora inconscientemente, retornar junto de vossos amigos, de vossos guias, para aurir ao seu contato mais força e perseverança. Ela deve se elevar humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar vossa fraqueza, pedir o seu apoio, a sua indulgência, a sua misericórdia. Deve ser profunda, porque é vossa alma quem deve se elevar até o Criador, que deve se transfigurar como Jesus no Tabor e tornar-se alva e irradiante de esperança e de amor. Vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que tendes necessidade, mas uma necessidade real. Inútil, pois, pedir ao Senhor abreviar as vossas provas, vos dar as alegrias e a riqueza. Pedi-lhe para vos conceder os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais, como ocorre a muitos entre vós, não vale a pena orar, uma vez que Deus não me atende. Que pedis a Deus na maioria das vezes? Frequentemente pensastes em lhe pedir o vosso melhoramento moral? Não, muito pouco. Mas imaginais antes lhe pedir o sucesso nos vossos empreendimentos terrestres, e exclamastes: Deus não se ocupa conosco. Se disso se ocupasse, não haveria tantas injustiças. Insensatos, ingratos. Se descesseis ao fundo da vossa consciência, encontraríeis, quase sempre, em vós mesmos, o ponto de partida dos males dos quais vos lamentais. Pedi, pois, antes de todas as coisas, o vosso progresso. E vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Deveis orar sem cessar, sem para isso vos recolherdes em vosso aposento ou ajoelhar nas praças públicas. A prece diária é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção, de qualquer natureza que eles sejam. Não é um ato de amor ao vosso Senhor assistir vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física? Não é fazer um ato de reconhecimento, elevar vosso pensamento até ele, quando uma alegria vos chega, um acidente é evitado, mesmo quando uma contrariedade só vos aflora, se dizeis pelo pensamento: sede bendito, meu Pai. Não é um ato de contrição vos humilhar diante do juiz supremo, quando sentis que falhastes, não fosse senão por um pensamento fugidio, e lhe dizer: perdoai-me, meu Deus, porque eu pequei.
por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me a força de não mais falhar e a coragem de reparar. Isso é independente das preces regulares da manhã e da tarde e dos dias consagrados. Mas, como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem ocasionar nenhuma interrupção nos vossos trabalhos. Ao contrário, elas os santificam. E crede bem que um só desses pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido por vosso Pai Celestial que as longas preces ditadas pelo hábito, frequentemente sem causa determinada, e as quais a hora convencionada vos lembra maquinalmente. Vamos ver o que nos diz André Luiz sobre essa lição no livro Vivendo o Evangelho, volume 2, psicografia de Antônio Baduí Filho. Esforço próprio. Peça a Deus por sua transformação moral, mas tome a iniciativa de se melhorar. Peça a esperança, mas livre-se do pessimismo. Peça a humildade, mas lute contra o orgulho. Peça resignação, mas combata a revolta. Peça paciência, mas descarte a cólera. Peça coragem, mas fortaleça o ânimo. Peça misericórdia, mas abandone o ódio. Peça ajuda, mas afaste a preguiça. Peça discernimento, mas conheça-se melhor. Peça reforço na fé, mas acredite em si mesmo. Peça o amor, mas liberte-se do egoísmo. Peça a tolerância, mas fuja da impertinência. Peça a calma, mas controle a inquietação. O Senhor ouve quem pede com sinceridade, mas cada um recebe de acordo com as próprias obras. Rogue, pois, o auxílio divino, sem descuidar do esforço na renovação íntima. Deus favorece o crescimento da planta, mas ela produz a seiva. Obrigada. Bom dia. Permitam-me inicialmente agradecer a espiritualidade pela bondade que teve com nós mais uma vez, com as duas leituras que foram feitas, que de maneira bem clara nos deixa também de forma muito tranquila como é que a gente deve orar. E eu pergunto, tomo a liberdade respeitosa de perguntar a todos, e para mim também, lógico, como que nós temos pedido? Porque a gente viu que a espiritualidade amiga diz que nós devemos nos esquecer daquilo que a gente busca constantemente, que são os bens materiais. E não raro é justamente na busca dos bens materiais que a gente lembra do Pai querido, da espiritualidade amiga. E os bens, os valores que vão nos levar a uma vida mais tranquila na espiritualidade, nem sempre a gente lembra. As conquistas morais, foi tudo muito bem claro, muito bem colocado no texto, nas duas leituras. E que bom, né, que nós temos a espiritualidade para nos chamar a atenção nesse sentido. Também a espiritualidade deixou claro que nós não devemos ter hora para orar. Isso porque, e nós sabemos, nós temos que nos manter constantemente vinculados a essa energia maravilhosa que emana do Pai, que dá a todos nós, encarnados e desencarnados, na medida justa do nosso merecimento, tudo aquilo que a gente tem para constantemente evoluirmos. Para isso, cada vez mais, nós temos que nos vincular
aqui. Nós temos que nos vincular à busca dos bens morais. E tomo, mais uma vez, a liberdade, a respeitosa liberdade de perguntar a todos. E é isso que nós temos feito? É uma resposta muito difícil de a gente dar, porque nós todos sabemos que nem sempre a gente assim se comporta. No livro Caminho, Verdade e Vida, do Chico, pelo Espírito do Emmanuel, capítulo 66, tem uma liçãozinha interessante. Lógico que vinculada a essa, muito intimamente vinculada à lição da manhã, intitulada Como Pedes. E começa com uma frase muito interessante de Jesus. Até agora, nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Essa passagem está em João, capítulo 16, versículo 24. Agora, será que quando Jesus deixou isso, essa mensagem maravilhosa para nós, esse alento, né? Ele quis entender que para a gente pedir os bens materiais, a aquisição dos bens materiais? É evidente que não. Porque durante sua passagem na Terra, em momento algum, ele deu a menor importância aos bens materiais. Tem diversas passagens no Evangelho mostrando isso. Emmanuel, no texto, segundo parágrafo, não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem em seu nome? Muitos corações permanecem desalentados porque a morte lhes roubou um ente amigo, porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum. Entretanto, repitamos, o mestre amigo ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor no mecanismo das manifestações espirituais. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Porque, na verdade, os bens materiais só servem para deixar a gente mais, né? Se achar, na linguagem bem do nosso dia a dia. Os bens espirituais não aparecem. Normalmente quem conseguiu, né, os bens espirituais são pessoas extremamente humildes, recatadas, pessoas na dela, também na linguagem nossa. Reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração é atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas. Mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa, é entregar-se-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário. Nós estávamos aqui um pouquinho antes falando exatamente sobre isso. A cada um segundo suas obras. Quem que desconhece essa afirmação? Se assim é, e é, nós deveríamos nos contentar com aquilo que a gente tem. E, em vez de pedir, a gente deveria agradecer. Porque se o Pai misericordioso, de extremo amor, assim procede para cada um de nós não temos direito de pedir mais nada. Porque Ele está nos dando exatamente aquilo que a gente precisa para evoluir. E é dinheiro? É carro do último ano? São os bens materiais? Lógico que não. Mas também é bom a gente lembrar, e eu quero colocar muito claramente, que não existe problema nenhum em ter esses bens materiais. A questão única que se coloca, a doutrina espírita coloca isso muito claramente, é o quê? O que nós fazemos com esses bens?
de que forma nós utilizamos isso, que também, se nós temos, Deus permitiu que a gente tivesse. Então, na verdade, a gente pode pedir, sim, mas a gente tem que tomar muito cuidado o que e como nós estamos pedindo. É do fundo do nosso coração? É exatamente isso que a gente precisa para evoluir? Para nos aproximarmos cada vez mais do Pai? Nós estamos fazendo isso? Então, tudo bem. Ó, mestre amigo, eu estou pedindo ao Pai em seu nome. Se assim é, nós estamos dentro daquilo que Jesus nos aconselhou. Até agora, nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Qual que é o gozo? O nosso gozo, que nós procuramos, é desencarnarmos numa situação melhor de que quando aqui nós aportamos, não é? Então, vamos cuidar da prática, daquilo que nos aconselhou a espiritualidade hoje. Muito obrigado. Bom dia a todos. Mais uma vez é uma satisfação, né, estarmos aqui nessa grande oração coletiva, porque se nós nos reunimos assim num sábado de manhã, esse verdadeiro banquete espiritual, buscando se melhorar, buscando através dos comentários do Evangelho, através das manifestações artísticas que ocorrem lá embaixo, de todos os trabalhos das conversações saudáveis, nos melhorar, nós estamos procurando exercitar o bom pensamento, pensamento no bem, buscando com os nossos pensamentos e nossos sentimentos nos conectarmos com o plano mais alto. E isso é uma oração, porque a oração, como foi falado no Evangelho, não é só um hábito, uma rotina, um dever. Ela é um sentimento que nós dirigimos para os planos superiores da vida, né? E a gente vê ali nas primeiras falas da mensagem, a maneira de orar, que o primeiro ato que deve assinalar o início da nossa vida é a prece, é a oração. E aí eu fiquei pensando, fazendo a correspondência com outros textos que a gente lê sobre oração, que imagina se a gente sair de casa para as nossas atividades diárias, sem escovar o dente, sem fazer a nossa higiene, sem fazer a nossa alimentação, de pijama com o cabelo bagunçado, e aí a gente vai enfrentar o dia a dia lá fora. É a mesma coisa espiritualmente falando quando a gente não faz a oração, porque a oração é esse alimento da alma, é essa higiene que a gente faz na própria alma, no próprio espírito. E aí nós vamos angariando proteção. Imagina também que a gente vai sair numa chuva, numa tempestade, num frio danado, e não coloca um casaco, não leva um guarda-chuva. A oração é exatamente isso. E aí mais para frente ele fala da oração como um dever, como um hábito, mas que não deve ser encarada como nós muitas vezes encaramos nossos deveres, nossos hábitos, de forma o quê? Maquinal, mecânica, ou mesmo com uma certa contrariedade, né? Então a gente tem que fazer a oração com boa vontade. Tem até um vídeo no YouTube, aí fica a dica para vocês acessarem depois. É uma turma de atores que eles fizeram um canal que chama Amigos da Luz. Aí eles trabalham espiritismo com humor. E tem lá um vídeo que chama Prece com Pressa, que é a pessoa que faz aquele Pai Nosso, assim, super apressado, e está pensando em outras coisas. Nem está se concentrando na oração, não está colocando sentimento nas palavras, né? E é a mesma coisa, gente. Não dá para a gente sair fazendo de qualquer jeito. Aliás, todo dever nosso, a gente deveria colocar um pouco mais de prazer, de boa vontade. Está ali lavando aquela louça e está cantarolando, né? Louvando a Deus, procurando agradecer. Que bom, meu Deus, né? Que eu estou aqui cuidando da minha casa, lavando a minha louça.
Quando tantos outros não têm uma louça para lavar, quando todos os outros estão passando por dificuldade, abençoa eles, meu Deus, né? Dá esperança, e aí a gente vai transformando o quê? Todos os atos da nossa vida, todos os deveres da nossa vida numa verdadeira oração. E aí a gente percebe, como foi falado aqui, que oração não tem hora. E vai chegar um dia que a gente vai estar em oração o tempo todo. Porque a gente vai estar sempre buscando o bem, buscando o nosso melhor, buscando o lado bom. Vai estar sempre fazendo essa sintonia. Por exemplo, quando a gente fala aqui de internet, e muitos falam, na internet, meu filho não sai da internet, só tem porcaria. Não, aqui é uma prova viva, né? Que a internet pode e deve ser bem usada, que é uma grande força de comunicação e que serve muito para a oração também. A gente tem os grupos aí, no WhatsApp, por exemplo, o grupo do GAEP, que um vai lá e, olha, fulano está doente, vamos orar por ela e tal. Então, olha que coisa maravilhosa, né? Mesmo à distância aqui, outras pessoas de tão longe assistindo. E aí fica também a reflexão, o nosso questionamento. Com o que a gente está sintonizando na nossa vida? E não só no sentido espiritual, no sentido material também, né? Aliás, porque no sentido material vai refletir no nosso espiritual. Com o que eu estou sintonizando? Quando eu chego em casa e ligo a televisão, qual canal que eu ligo? Quando eu abro uma revista, um jornal, para qual matéria que eu vou? Quando eu entro na internet, onde é que eu estou sintonizando? Porque tudo é neutro, né? O que vai comandar é o nosso bom ou mau uso. E a oração é essa ferramenta extraordinária que a gente tem e que muitas vezes a gente não usa, esquece, deixa de lado e vai levando a vida de qualquer jeito, né? Então é muito importante isso. Quando a gente sai para o dia a dia lá fora, a gente se conecta, sintoniza com a natureza, com o belo, com o bom, olha para o alto, sente a majestade, né, do mundo que nos rodeia. E aí vem a humildade na oração, né? E a gratidão, que é um sinal de humildade. Olha que mundo maravilhoso que me rodeia. Ou a gente está olhando para baixo, né, curvando a fronte para baixo, olhando a unha do dedão do pé que está encravada, e ali passa o dia cheio de queixas, né, de questionamentos. E muitas vezes na prece, a gente fica muito queixoso, muito lamurioso, né? Porque nós queremos sempre resultados externos, sempre que desapareçam os nossos problemas. E aí até eu tenho amigos evangélicos, eles têm uma frase muito legal que eu gosto bastante, que é assim, não diga a Deus o tamanho dos seus problemas. Diga aos seus problemas o tamanho do seu Deus. Porque o que é um probleminha para Deus? Mas tem problemas que são graves. Sim, mas Deus é muito maior. As bênçãos são muito maiores. E aí nós temos muito mais a agradecer, claro. Mesmo na perda de um ente querido. Porque a doutrina espírita vem nos consolar que não é perda, né? Que a vida continua. Você fala, mas eu queria a presença física dele aqui. Mas tem tantos outros entes queridos que ficaram, que você pode também dedicar o amor para eles. E você pode também dedicar o amor para o seu ente querido, que já se foi fisicamente, através da oração, e a gente esquece. E por que não agradecer? Mas morreu com 20 anos. Por que não agradecer esses 20 anos de convivência física que você teve com ele? E a toda a eternidade que você vai ter mais para frente. É que a gente, às vezes, fica preocupado com os nossos desejos, né? E, na verdade, Deus sabe o que é melhor para nós. Mas nós ainda não temos essa fé, essa humildade de entregar realmente nas mãos de Deus e fazer a nossa parte, fazer o nosso melhor. E aí a gente, às vezes, se sente solitário na prece. Fala, poxa, mas parece que Deus não me escuta, assim. E aí, lá no livro Parnaso de Além Túmulo, psicografia de Chico Xavier, vem Alta de Souza, em mensagem fraterna, nos dizer assim, meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ante o silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus,
em luz de redenção. E aí, através desse exercício, que não é externo, é interno, a gente vai percebendo que nós não estamos sozinhos. É muito egoísmo nosso a gente achar que está sozinho. Porque tem um universo, né? Um universo à nossa volta, sempre, o tempo todo. E, ao mesmo tempo, há um universo aqui dentro de nós. Eu estou morando lá em Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, mas eu sou de Campo Grande. Minha família toda é daqui, do Mato Grosso do Sul. E aí as pessoas me encontram lá, falam, puxa, Rodolfo, mas você veio sozinho, então? Você está aí sozinho em Capão da Canoa? Eu falo, não, não estou. Ah, então você é casado. Não, não sou casado. Ah, então você tem família aqui, tem parente? Não, não tem. Tem filho? Não tem. Ué, então eu não estou entendendo, então você está sozinho. Eu falo, não, não estou sozinho, jamais eu estou sozinho. Porque todos eles eu carrego aqui dentro, nas minhas lembranças, nas minhas vivências. Porque a gente sempre tem a nossa própria companhia, a companhia de Deus, a companhia dos bons espíritos. E eu tenho lá também um universo da minha família universal. Só que a gente precisa colocar isso em prática. A gente precisa ver também, numa outra senhora, a minha mãe, a nossa mãe. Às vezes eu vejo lá, puxa, falou igual a minha mãe. Né? E algumas falam, eu vou ser sua mãe aqui, já que sua mãe está longe. Às vezes eu encontro lá, olha, esse aí tem o jeito do meu irmão. Olha, lembrou um primo meu. E não é isso, gente, né? A nossa família universal. Então a gente não perde nada, a gente só ganha. Mas a gente quer sempre olhar a metade do copo que está vazia, né? Nunca olha a metade que está cheia. Então nós temos muito mais a agradecer. Muito mais a agradecer. Eu costumava raciocinar da seguinte forma, com a prece, com a oração. Eu tenho muito mais a agradecer do que a pedir. Igual eu falei agora. Mas agora eu estou tentando raciocinar da seguinte forma. Eu só tenho a agradecer. E nada a pedir. Porque mesmo as dificuldades são bênçãos na nossa vida. Se a gente souber encarar dessa forma. E aí eu finalizo minha fala com o poema da gratidão do Divaldo Franco, né? Psicografia de Divaldo Franco, que é da Amélia Rodrigues, que nos mostra realmente todos os sentimentos que tem que dar, está envolvido numa prece, quando ele diz assim, Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos por tudo de que nos nutrimos. Obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que contemplam o céu, a terra e o mar. Olhos que veem toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. Mas e aqueles que perderam a visão? Deixe-me rogar por eles junto ao teu nobre coração. Sei que ainda que mais tarde, nesta ou noutra vida, voltarão a ver com alegria incontida. Obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, ouvidos que me foram dados por Deus, ouvidos que registram a sinfonia da vida no trabalho, na dor, na lida, ouvidos que escutam o canto do vento no galho domeiro, as lágrimas e os sorrisos do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. Mas e aqueles que perderam o dom de escutar? Deixe-me por eles rogar. Sei que mais tarde, no teu reino de amor, voltarão a sonhar. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que encanta, pela voz que trabalha, pela voz que ampara, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo dos que perderam o dom de falar e o teu nome não podem pronunciar. Os que vivem na afasia e não cantam nem à noite, nem ao dia. Eu suplico por eles, Senhor, e posso afirmar que mais tarde, no teu reino de amor, voltarão a cantar. Obrigado, Senhor, pelas nossas mãos, essas alavancas de ação, do progresso, da redenção. Mãos que fazem ternura, mãos que socorrem a amargura, mãos que presenteiam, mãos que embalam com candura o filho alheio, mãos que cicatrizam as feridas, retificando as carnes sofridas, balsamizando as dores de muitas vidas, mãos que amparam o sofrimento, mãos que trabalham o solo, mãos que enxugam lágrimas,
Mãos, enfim, que brilham nesses traços, como estrelas fulgindo em nossos braços. E pelos pés, que nos levam a marchar, ereta, firme a caminhar, pés de renúncia que seguem humildes e nobres, sem reclamar. Mas, Senhor, recordo-me sofrendo dos aleijados, dos aflitos, dos mutilados, dos que estão retidos na expiação por ilusões de outra encarnação. Eu suplico por eles, Senhor, e posso afirmar que mais tarde, no teu reino de amor, após a lida dolorosa da vida, hão de poder bailar, e em transporte sublime outros braços afagar. Porque sei que a ti, Senhor, tudo é possível, mesmo que ao mundo pareça impossível. Obrigado, Senhor, enfim, pelo meu lar, o recanto de paz, a escola de amor, a mansão de glória. Obrigado, Senhor. Agradeço pelo lar que tenho e pelo amor que é meu. Mas se eu sequer nem o lar tiver, ou um teto amigo para me aconchegar, ou um abrigo para me confortar, e se ao meu lado ninguém existir, e eu viver sozinho, sem alguém, para conversar ou para me consolar, não importa, porque eu te amo, Senhor, e sei que me amas, porque me destes a vida jovial, alegre, por teu amor favorecida. E mesmo diante de toda luta, toda dor, amargura ou sofrimento, eu cantarei, eu seguirei ainda dizendo obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em ti e porque me socorres com amor. Hoje e sempre, obrigado, Senhor. Muito obrigado. Bom dia. O texto do Evangelho é muito claro. E eu sabia que ainda ia ser enriquecido pelos companheiros e praticamente não teria mais nada a dizer. Então, o que eu fiz? Eu fui numa palestra do Divaldo, O Poder da Oração à Luz do Espiritismo, que no final, pela psicografia dele, o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes nos faz uma oração. E eu vou lê-la. No momento, quando a nossa mente silencia das torpezas morais, a partir do instante que nós procuramos a quietude com Deus e estabeleçamos o vínculo de amor com a divindade, a nossa vida será um ato de oração. Então, os tormentos de fora não nos perturbarão. O vozerio e o clamor das perturbações em volta não lograrão atingir-nos. Chegamos um momento de design e de angústias por imprevidência. Nada obstante, saibamos das recomendações do Mestre, ainda preferimos o tumulto. Há uma necessidade imperiosa, meus filhos, de nos aquietarmos, para que o Senhor possa falar no édito dos nossos corações aquilo que pode servir-nos de diretriz para a segurança pessoal. Torna-se-nos indispensável a perfeita identificação com o Pai através da oração. Alguém tornou-se adversário infeliz da nossa existência. Oremos por ele, porque perdeu a direção de si mesmo. A calúnia foi atirada à nossa frente para embaraçar os nossos pés. Oremos, suplicando ao Senhor da vida para que ilumine o caluniador e demos resistência para superar as circunstâncias desagradáveis. A traição cavou um abismo e nos emperra com o sorriso dos indiferentes. Oremos, ainda aí, em favor do companheiro equivocado, suplicando forças para não tombar-nos na sua cilada. Orar é abrir a alma para Deus, esvaziando-a das paixões
dos limites das fixações negativas, para que Deus preencha este espaço com plenitude. Vós fostes honrado com a dádiva do conhecimento espírita. Vós dialogais com aqueles que vos precederam na viagem de volta à grande família. Vós sabeis que não cai uma única folha da árvore ou um fio de cabelo das nossas cabeças que não seja pela vontade do Pai. Graças às suas leis, tende coragem. O infortúnio, o acidente de percurso em vossa viagem de evolução. O sofrimento é uma experiência para avaliação das conquistas espirituais de que sois portadores. A carência afetiva, a solidão constituem o resgate imperioso do mau uso da afetividade que foi conspurcada. Em qualquer situação, tende a claridade da lei de causa e efeito para entenderdes, mas dispões da oração para em comunhão com Deus, superardes os impedimentos e as dificuldades. Não vos desespereis nunca, não vos desespereis, nunca estareis sós. Podereis exilar-vos, mas o Pai não vos deixará sem sua presença. Podereis fugir do suave convívio, mas Ele, através das imarcessíveis leis, espera-vos um pouco adiante. Enxugai então o suor do desespero, as lágrimas da aflição, e buscai a resignação da confiança, orando, porque através da oração atingireis a meta que buscai, a paz interior que dele demanda. São momentos cruciais. Mesmo os escolhidos correm perigo. Neste momento da grande seleção, tende tento e porfiai até o fim. Não vos considerareis exitosos antes de encerrada a experiência carnal. Muitas vezes uma viagem não conclui, porque na etapa final há um abismo sem ponte. Esperai, portanto, pela glorificação depois da mortificação, que o Senhor de bênção nos abençoe e que sua paz seja conosco. Eleve todos vós a vossos lares em clima de harmonia. São os votos do servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra. Muita paz, meus filhos. Muita paz, meus irmãos. Obrigado. Bom dia. Como foi dito ao ouvir o nosso colega, a gente só tem a agradecer e dizer muito obrigado pelo que a gente está recebendo hoje aqui, né? É tanta envolvimento, tanta intuição boa, e com essa declaração do poema, isso nos auxilia muito e a gente tem mais que agradecer, né? E a lição são instruções dos espíritos, trata da questão de como nós devemos orar. E a primeira parte da lição, ela relata fatos que ocorriam muito no século XIX, né? Que no início do Espiritismo, que ainda muitas religiões e muitos espíritas tinham origem em outras religiões, que tinham uma forma de orar, todas elas, que de certo modo eram muito maquinais, formas que as pessoas apenas repetiam.
E o Espiritismo procurou resgatar essa maneira simples de dizer com o Pai, de falar com o Pai. E é fabuloso essa instrução, porque nos atenta a gente refletir, como foi dito, de que orar nós podemos estar fazendo a todo momento. Devemos iniciar logo pela manhã, como bem diz os Espíritos, agradecer a oportunidade de mais um dia, mas que no decorrer do dia nós devemos continuar orando. Orando como? Quando nós reconhecemos o presente da vida que nós recebemos. É fabuloso isso, né? Então, eu vou pedir aqui o auxílio das reflexões do André Luiz e do próprio Jesus, para nós entendermos quando que nós estamos orando e quando que nós deixamos de orar e passamos a outras atitudes, às vezes menos nobres, né? Então, se nós pegarmos aqui, logo no início, vou pegar uma frase do Pai Nosso, a lição, a prece mais preciosa que nós temos na terra, que Jesus nos ensina a orar, a falar com Deus. E vou pegar uma frase aqui simples, que nós falamos sempre no Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas. Estamos pedindo a Deus, não? Reconhecemos que ofendemos muito ainda e pedimos perdão às nossas ofensas a Deus e Jesus. Mas perdoamos as nossas ofensas como perdoamos, ou à medida que perdoamos a quem nos tem ofendido, os nossos ofensores, que nós possamos ter o perdão de Deus, mas reconhecendo que esse perdão virá à medida que nós saibamos também perdoar os nossos ofensores, porque geralmente nós pedimos a Deus, mas esquecemos de pensar ou refletir se nós também, aquilo que nós pedimos, nós estamos fazendo nesse dia a dia que é colocado aí. Então, a lição muito clara: Deus nos dá a oportunidade de melhorar sempre. Então, eu vou, para finalizar aqui, pegar um pouco desse raciocínio que o André Luiz manda em mensagem através do Baduí Filho, para que nós reflitamos um pouco sobre essa possibilidade do orar, do perdoar. Então ele fala aqui, no capítulo 22, aliás, ele traz 3 mensagens sobre o modo de orar, 3, para facilitar o nosso dia a dia, as nossas reflexões. Então aqui como foi lida, ele fala muito o André Luiz, ele fala das questões maquinais, ele faz uma mensagem da maneira que a gente ora. Então ele fala que tem templos, tem altares, tem monumentos, tem incenso, tem símbolos, né? Um monte de coisa para você orar. E no final ele fecha: mas para orar não precisa nada disso. Precisa você estar em sintonia com Deus. Não precisa estar dentro de um templo. Você pode estar orando caminhando. Você pode estar orando no trabalho, como foi dito aqui. E aí ele fala assim, exige um esforço próprio para tudo isso. Então vamos lá, para finalizar.
nós que precisamos orar bastante. Ele fala: peça a Deus esperança. Essa esperança que você peça a Deus, mas não peça essa esperança e continue se rodeando de pessimismo. Que adianta pedir esperança, mas olha para o dia a dia aí e fala: mas o mundo está tudo errado, as pessoas não se entendem. Você preserva o pessimismo. Que esperança é essa que você quer entender com Deus? Peça humildade. Eu quero ser humilde, Deus. Mas essa humildade virá se você se livrar do orgulho, que ocorre muito em nossos dias. Outra que nós pedimos muito: paciência, meu Deus. Arrume paciência, meu Deus. Mas só vai conseguir essa paciência, está em você mesmo, se você conseguir combater a sua revolta. Do dia a dia, muitas coisas nos revoltam ainda. Que paciência nós queremos, se nós podemos mudar a atitude? E assim vai. Peça coragem. Deus, dê-me coragem, mas arrume ânimo interior para superar essa coragem. Bom, são muitas as atitudes que nós podemos melhorar no nosso dia a dia. Então, o Senhor ouve quem pede com sinceridade, do fundo da nossa alma, mas cada um recebe de acordo com as próprias obras. Acho que a prece que ele está falando desde o início das instruções dos Espíritos é as obras que fazemos no dia a dia. Essa é a prece. É isso que Jesus pede para nós. Deus favorece o crescimento da planta, como diz André Luiz. Mas nós temos a seiva que faz essa planta crescer. Muito obrigado. Bom dia. Capítulo 27, pedi e obtereis, maneira de orar. É uma instrução do Espírito que assina como V. Monod. Mensagem transmitida em Bordeaux, 1862. Eu vou relembrar aqui duas histórias. Às vezes eu sou repetitivo, mas para ajudar a gente a contextualizar. Uma delas é chamada Tapetinho Vermelho. E é a história de uma senhora que cuidava da neta num lugar afastado do centro da cidade. E essa neta um dia adoeceu e ela tratou lá com os remédios caseiros, que normalmente ela fazia, e não estava dando muito resultado, e a neta entrou numa febre muito alta, e ela, uma senhora já de idade avançada, não tinha forças, foi até a cidade para pedir ajuda. E lá ela foi direto no hospital para ver se poderia a ambulância ir lá buscar a criança, mas a ambulância estava ocupada, não podia ir. E ela implorando ali para as pessoas, para alguém ir lá. E as pessoas também, ocupadas ali com as suas dificuldades, se negaram a atendê-la. E aí ela saiu, sem meio saber para onde ir, e teve a intuição de ir até a igreja. Chegou na igreja, tinha lá umas senhoras reunidas em oração. E ela pediu, contou a história dela, interrompeu a oração das senhoras, falou: olha, eu estou precisando, minha netinha está assim, e se não for alguém lá, ela vai morrer, porque eu não tenho como trazê-la. E essa senhora falaram assim: não, fique tranquila, nós vamos orar por ela. Ela falou: mas não é só oração, precisa alguém ir lá, precisa medicar. E as senhoras insistiram que naquele momento elas iriam tratar somente pela oração. E elas oravam as orações
como fala aqui na lição, aquelas orações decoradas, né? E a senhora, num impulso, talvez numa intuição, olhando para a imagem de Jesus, começou a conversar com Jesus. Isso incomodou aquelas senhoras que estavam ali, rezando as orações decoradas. E ela começou a contar a história dela. Ó, Jesus, eu sou a fulana, eu tenho uma netinha, eu moro longe daqui, e ela está passando por dificuldade. E as senhoras olhavam para ela, uma olhava entre si, fazia aquele jeito de que ela não sabia orar, né? Não conhece as orações. E ela foi ali conversando e falou: olha, senhor, eu sei que o senhor foi um homem muito bom, é uma referência para todos nós. Onde quer que o senhor esteja, se der para o senhor fazer alguma coisa, ajuda a minha netinha. Quem sabe não dá para o senhor ir lá em casa, olhar por ela. Aí ela falou: se o senhor puder ir lá, e o senhor chegar antes de mim, a porta está trancada, mas a chave está na frente, debaixo de um tapetinho vermelho. Pode pegar a chave e abrir. Lá dentro não tem cachorro. A minha netinha está lá na cama, está dormindo. Se der para o senhor atender, o senhor atenda. E ali ela foi conversando, depois ela falou: olha, se o senhor sair antes de eu chegar, por favor, fecha a porta e bota a chave debaixo do tapetinho vermelho, porque eu tenho medo que alguém invada lá e faça algum mal para minha neta. E assim ela saiu e voltou para casa, resignada, na confiança que as orações dela seriam atendidas. Quando ela chegou, levantou o tapetinho, pegou a chave, abriu a porta. No que ela entrou, a netinha veio correndo e pulou nos braços dela. E já estava sem febre. Vovó, veio um homem aqui, tão bonito, iluminado, clareou tudo o meu quarto, vovó. E ele me rezou, me benzeu, e de repente toda aquela coisa ruim que eu tinha passou. Aí a avó começou a chorar, né? Aí ela falou: não chora não, vovó, eu estou bem. Falou: a vovó está chorando de emoção. Falou: ele mandou dar um recado para a senhora. Ele mandou avisar que ele ia guardar a chave debaixo do tapetinho vermelho. Bom, essa é uma das histórias, né? A outra é do Chico, nosso querido Chico, né? Provavelmente vocês também vão se lembrar que ele visitava pessoas que tinham dificuldades, né? Uma dessas pessoas era uma jovem que tinha encarnado num corpo com diversas deformidades. E ele ia lá e ajudava a mãe dela e rezava com essa jovem. Essa jovem se chamava Valéria. E ele rezava e falava para ela falar alguma coisa, porque ela não falava. Fala alguma coisa. Fala Jesus. Esse nome tem força, ele vai te ajudar, você vai ficar boa. Fala Jesus. E assim ele ia lá, insistia e orava e abençoava ela. E um dia, num esforço extremo, ela falou Jesuso. Saiu Jesuso. E o Chico ficou numa alegria, e foi lá, chamou a mãe dela e chamou a irmã. Fala, Valéria, para sua mãe ouvir. E ela falou Jesuso. E pouco tempo depois ela desencarnou. Passados anos, o Chico estava com um problema já de coração, e uma entidade iluminada vinha, iluminava o quarto dele e dava um passe na região do tórax dele. E aquilo foi vários dias seguidos.
E o Chico, muito humilde, sempre agradecendo. Um dia ele falou para essa entidade, era uma imagem muito iluminada, né, de uma mulher, ele falou: "Ô, minha irmã, me diz o teu nome, para que eu possa orar em gratidão por tudo que você está fazendo por mim." Aí ela falou assim: "Chico, eu não vou dizer o meu nome, mas eu vou dizer uma palavra. E aí você vai saber quem sou eu." Aí ela falou: "Jesus." Aí o Chico: "Ô, Valéria, é você, mas você está tão bonita, tão iluminada." E essa interação continuou por alguns dias. Depois o Chico teve o primeiro problema sério de coração, foi internado, e aí ele entendeu que aquele tratamento era um preparo para os problemas físicos que ele iria passar naquele período. Então, com essas duas historinhas, né, e com uma frase que uma vez um espírito falou, um espírito amigo, né, nos falou numa reunião, que a prece é a fala da vida. A prece é a fala da vida. É o que a gente faz no dia a dia. Essa é a nossa prece. É você acordar, agradecer o sol, agradecer a chuva, agradecer os passarinhos que cantam, agradecer as flores, agradecer a natureza, agradecer a sua condição física, seja ela 100% ou não seja 100%, você agradecer as mãos, o dom de falar, o dom de enxergar, o dom de ouvir, como foi falado aqui no poema. Quantas vezes agradecemos, quantas vezes oramos em gratidão a Deus pelos talentos que temos, o dom de caminhar com as próprias pernas, de movimentar as mãos, o dom de termos o raciocínio lógico, de pensarmos, de raciocinarmos, de interagirmos entre nós de uma forma lógica. A prece é a fala da vida. Qual é a maneira de orar? Título da mensagem de hoje: deitado, sentado, de joelho, de pé, com as mãos postas, com as mãos para cima. Qual a melhor maneira de orar? Um sentimento, com sintonia com o alto, uma ligação. É um sorriso, é uma oração. Um aperto de mão é uma oração. Um abraço é uma oração. Se nós queremos estar em contato com Jesus, onde iremos encontrá-lo? Quando fizerdes aos mais pequeninos, é a mim que o fazeis. É ir ao encontro daqueles que estão em necessidade. É auxiliar nas condições materiais, nas condições morais, físicas. Ali a gente vai encontrar Jesus. Quando a gente está em contato com aqueles mais pequeninos, mais necessitados, é lá que nós vamos encontrar Jesus. Então a prece é a fala da vida, e o André Luiz coloca assim: cada um recebe de acordo com suas obras, no texto que foi lido hoje aqui. É aquilo que a gente faz que reverbera, que irradia. Quantas vezes um abraço nosso muda o dia de uma pessoa? Porque nem sempre o abraço é nosso. Nós somos só o médium, o instrumento. Os espíritos chegam e falam: dá um sorriso, sorriam, dê um abraço, cumprimenta, fala bom dia, fala boa noite, fala até logo, vai com Deus. Aí também está uma maneira de orar. Pode ser de pé, pode ser sentado,
Pode ser na rua, pode ser no ônibus, pode ser ao telefone, pode ser no ambiente de trabalho, pode ser no ambiente doméstico, na casa de oração. Em qualquer lugar que a gente estiver, nós podemos contribuir para o ambiente, para as pessoas e para nós também, como um instrumento do alto. Que as nossas orações sejam mais de gratidão, de agradecimento a Deus por tudo que temos recebido, por esse entendimento da realidade da vida eterna, que nós consigamos levar essa mensagem adiante. Dr. Bezerra de Menezes, saindo do trabalho espiritual, vê uma pessoa vir ao seu encontro pedir ajuda, porque estava doente, desempregado, a esposa doente e os 2 filhos também doentes. E ele não tinha dinheiro, não tinha comida, não tinha nada. E o doutor Bezerra também não tinha nada com ele ali na hora. Aí ele pergunta para o homem: o senhor acredita em Deus? Sim, senhor, acredito. Acredita em Jesus? Acredito. Acredita em Maria de Nazaré? Acredito. Então recebe o meu abraço, em nome de Maria Santíssima, Mãe de Jesus. E quando o senhor chegar na sua casa, dá um abraço em cada um dos seus familiares. Põe uma vasilha com água e faz a oração da Ave Maria. E depois vocês tomem a água. E vocês vão ser abençoados por Maria Santíssima. Passado uma semana, o doutor Bezerra descendo a escada, o homem veio ao encontro e falou: hoje eu vim aqui para agradecer. Quero agradecer porque eu fiz o que o senhor me orientou e aquela água saciou a nossa sede, saciou a nossa fome, a febre dos meus filhos passaram. Nós ficamos bons, apareceu um conhecido, me chamou para trabalhar, me arrumou um emprego, e hoje a minha vida é outra coisa. Um abraço, uma palavra de conforto, estimulou aquela pessoa a elevar a sua autoestima, entrar numa sintonia com o alto, captar as boas intuições e dar continuidade na sua trajetória por um caminho bom. Quantas vezes a gente escuta também pessoas dizerem assim: eu não vou mais rezar. Não adianta, eu rezo e não recebo. Mas o que nós estamos colocando nas nossas preces? Será que a gente está passando a mensagem certa? Tudo é de acordo com a vontade de Deus e de acordo com aquilo que a gente tem que vivenciar. Não devemos perder a esperança, não devemos desistir de orar. Não devemos desistir de nós, nem daqueles que convivem conosco. Não vou mais rezar, não vou mais fazer isso por fulano, porque não adianta. Adianta sim. Nós temos que perseverar. A prece é a fala da vida, é o dia a dia, é o nosso comportamento diário. Não adianta barbarizar o dia inteiro e chegar de noite e rezar de joelho. Que sintonia vai ter na oração? É no dia a dia, minuto a minuto, no que pensamos, no que falamos, no que sentimos, a forma de olhar, é o que escutamos, o que divulgamos. Aí está também uma maneira de orar, de sermos um instrumento do alto. Que Deus nos abençoe a todos, que consigamos levar adiante a mensagem de Jesus, a mensagem de tantos trabalhadores que vieram exemplificar para nós a continuidade do trabalho de Jesus. Pedro, Paulo de Tarso, São Francisco de Assis, Chico Xavier, Dr. Bezerra, Dr. Eurípides Barçanufo e tantos outros.
que nós também sejamos um instrumento do alto. Muita paz. Manhã de reflexão e de oportunidades de sabermos melhor conectarmos com Deus. Todos os companheiros puderam trazer para nós a oportunidade, os exemplos necessários que facilitarão e já facilitam com certeza nossa jornada na Terra, porque estaremos em melhor sintonia com Deus. Nós gostaríamos de dizer a todos que hoje às 19 horas, no Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, na Rua Calarge, esquina com Rua 24 de Outubro, teremos a palestra do Dr. Décio Iandoli Júnior falando sobre o aborto. Dr. Décio Iandoli Júnior é o presidente da Associação Médico Espírita de Mato Grosso do Sul e o atual vice-presidente da Associação Médica Internacional. Ele é que vai falar hoje à noite. Estejam todos convidados. Para as pessoas que estão nos assistindo de outros países, deverá ser transmitido também pela Web TV, que estará sintonizado no canal da Associação Médico Espírita de Mato Grosso do Sul. É só procurar AME-MS. Nós queremos agradecer também uma espécie de prece que tivemos no final da semana passada, com a presença da irmã Ilha, que fez com que a gente refletisse muito também sobre a prece, quando ela falou no Recanto da Prece. E agradecer ao Gilberto, à Márcia e à Clara, de Brasília, ao outro Gilberto e a Bel, do Espírito Santo, que vieram a Campo Grande somente para estar conosco em oração no final de semana que passou. Que nós possamos prosseguir nesses projetos edificantes. No próximo sábado teremos Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Preces pagas, item 3 e 4.